E aí, pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimo. Eu estou na luta, né? Como você sabe, né? Tem sido bem difícil as semanas aí com minha mãe. Minha mãe é um paciente bem difícil, né? E minha irmã tem sofrido bastante para cuidar dela, mas a gente está dando, né? Tentando ter forças aí para ajudar ela nessa passagem do câncer aí, né? Bom, hoje eu vou falar um assunto muito interessante, que é a temperatura do planeta. Ele está aumentando consideravelmente, tá? E é uma coisa muito importante da gente compreender e entender, porque isso faz parte de toda a humanidade e interfere com a nossa vida, tá? É muito importante você entender que não é pelo fato da temperatura global estar aumentando que ela vai ter graus diferentes, porque eu achava assim, né? A temperatura está aumentando 1%, vamos supor, todo ano. Isso não quer dizer que se você tem uma temperatura hoje na sua cidade, né, hoje é dia 25/2, né, vamos supor que agora está 23 graus. Né, daqui um ano, essa temperatura pode estar maior ou menor, tá? Isso não tem a ver com aquecimento global, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a temperatura estatística do planeta está aumentando. Então, sim, é provado cientificamente que os graus eles estão aumentando, né? E também é importante entender que o aumento da temperatura do planeta não é vários graus por ano, senão se acontecesse isso aconteceria extinção da gente, né? O aumento ocorre em frações de graus, né? Então, em pequenas percentagens, mas de forma constante e acelerada, né? A taxa de aquecimento desde 1981, né, a temperatura tem subido uma taxa média de 0,18 graus a 0,20 graus por década, né? Então, a cada década, a temperatura mundial aumenta 0,20 graus. Isso quer dizer que em um ano, né, você divide isso por 2, o aumento anual é de 0,02. Aí você fala, CP é muito pouco, isso não vai interferir em nossa vida. Interfere sim. Embora esse aumento de 0,02 parece pouco por ano, só para vocês terem ideia, o El Niño tende a elevar a temperatura global temporariamente, como aconteceu em 2023 e 2024, né? A La Niña, né, que é um outro efeito, né, ele tem um efeito de resfriamento temporário, tá? E a emissão do carbono, né, que acontece indiscriminadamente todo ano, tende a aumentar isso aí para a gente também, tá? O acúmulo histórico, né, de temperatura varia de 1 a 1,2 graus, tá? Então, aí você fala assim, poxa, é um aumento pequeno, né? Só 1 grau que está aumentando, 1,2 graus, e você fala assim, poxa, é muito pouco. Mas a gente tem que lembrar, né, que os seres humanos, vou dar um exemplo, os seres humanos, se você está a 37 graus, você já está começando o estado febril, né? 37, 38 graus, ou seja, a diferença de 1 grau no corpo humano já faz muita diferença. Imagina para o planeta, né? Então essa diferença aí acumulada de 1,2, né, é muito significativa, tá? Para o planeta. E lembrando que existe um limite aceitável, né? O limite é 1,5, ou seja, já chegou em 1,2. Só para você terem ideia, né, o calor é igual a combustível para tempestade. Vou dar um exemplo. A atmosfera funciona como uma esponja. Existe uma lei da física que exige que a cada 1 grau de aquecimento, o ar consegue reter cerca de 7% mais da umidade. Com 0,2, que é que a gente falou, né, 0,02 anuais de acúmulo, a esponja atmosférica fica cada vez mais carregada. Quando essa esponja finalmente torcer, vai acontecer o quê? Uma chuva, né? A quantidade que cairá de água será maior do que as dos 30 últimos anos que aconteceu, né? Então o que acontece? Quando a atmosfera fica extremamente carregada, ela vai produzir uma quantidade de chuva devastadora, o que pode, por exemplo, inundar o planeta, tá? Então não é nada de exagero dizer que 0,02% trazem sim devastadores gigantescas com enchentes e outras questões atmosféricas. Um sino, tá? Uma curva de distribuição.
Quando a média sobe apenas 0,02 graus por ano, a curva inteira se desloca para a direita. O que antes era um verão muito quente passa a ser um verão normal. O que antes era impossível acontecer passa a ser a nova onda de calor recorde. Então, o que acontece? Esse 0,02 aumento na temperatura faz com que aconteça no planeta uma loucura climática, né? Então é um mês que antes chovia bastante, nesse mês tem uma seca. Agora, por exemplo, nós estamos em fevereiro indo para março, está chovendo na minha cidade, não é comum chover nessa época. Então acontece anomalias atmosféricas, como a gente chama, coisas que não eram comuns acontecer, começam a acontecer. Isso também devido ao aquecimento global. Uma época que era para ser frio, então calor de lascar. Então isso acontece também. Bom, nós vamos ter também o efeito dominó nos oceanos. A maior parte do aquecimento, cerca de 90%, não vai para o ar, mas para o oceano. A água demora muito mais para aquecer que o ar, mas quando aquece, ela demora muito mais para esfriar, tá? Esse aquecimento dilata a água, ela ocupa mais espaço, expande e derrete a geleira, levantando o nível do mar, o que causa maremotos e outros problemas como os furacões, tsunamis e ciclones. Então, pessoal, é tudo um ciclo, a natureza está toda interligada. E você fala assim, mas aumentou só 0,02% de graus ao ano. Mas esse aumento é devastador para o planeta, para as plantas, para a fauna, para a flora e para nós, seres humanos. Então, esse aquecimento global até parece que não é, muito importante para nós, mas é, pessoal, tá? Toda a natureza, ela está em socorro, né? Se você vê a camada de ozônio, o buraco que existe na camada de ozônio, você sente arrepios, né? Porque a camada de ozônio tem um buraco gigantesco. Eu nem sei como é que nós estamos vivendo, né? Então, sim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar com esse aquecimento global. E aí a gente tem um outro problema que é a energia. Nós precisamos de uma energia elétrica, né, para poder, refrescar, nos saciar desse problema. Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre outras questões, né? Vou falar, por exemplo, se a gente consegue viver sem eletricidade como nossos avós viviam. Será que é possível viver sem eletricidade hoje? Vou falar, por exemplo, se existe algum substituto para o ar-condicionado. Então, são coisas que são importantes para a gente pesquisar e muitas das vezes a gente não dá nenhum valor, né? O que nós podemos fazer para essa onda de aquecimento? Então, não destruir a natureza, né? Seria a coisa mais importante. Cuidar, da quantidade de gases emitidos, né? Os aerosóis, aqueles spray que a gente usa. Então, é uma questão muito delicada e não resolve da noite para o dia. Certo é que o planeta que nós temos hoje foi muito diferente dos 30 anos atrás. E será muito diferente dos 30 anos futuros que vamos deixar aí para as novas crianças. Então, se a gente não cuidar do nosso planeta hoje, com certamente a gente não terá um planeta futuro, tá, pessoal? Porque essa questão do aquecimento, ela é muito séria e eu me preocupo bastante com isso, né? Será que a gente vai ter um dia uma temperatura tão alta que a gente não vai conseguir sobreviver? É uma coisa a se pensar, né? Então é isso, pessoal. O que vocês acham desse aumento 0,02 graus de aumento anual, tá? Parece pouco, mas faz toda a diferença. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!